Estados Unidos ou Irlanda? Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre viver nos Estados Unidos e a Irlanda, com uma convidada especial, da Ilane, que morou nos Estados Unidos e agora mora aqui na Irlanda. Neste vídeo nós iremos focar em trabalho, custo de vida, aspectos mais financeiros entre viver nos dois países. E depois nós teremos um vídeo onde falaremos mais da experiência cultural e da vida em si nos dois países. Então, para ir direto ao ponto, primeiramente, Dailane, muito obrigado. Nada, obrigada também pelo convite, muito bom estar aqui participando desse vídeo. Espero que essa conversa seja boa. Perfeito, então bora lá. Quanto tempo você morou nos Estados Unidos? Conta um pouco aí pra gente como foi sua experiência nos Estados Unidos e como você veio aqui pra Irlanda. Então, eu morei lá por 2 anos. Eu participei de um programa na minha universidade. Essa universidade tinha esse programa diretamente com a empresa nos Estados Unidos. E aí a gente participou de uma seleção. Foram mais ou menos 150 pessoas para 4 vagas. E aí eu participei da seleção, consegui uma das vagas e fui participar desse programa lá. Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Foram 2 anos. 2 anos. Em relação a esses 2 anos, e como você chegou aqui na Irlanda? Vamos falar primeiro dos dois países. Como foi sua vinda aqui para Irlanda? A minha vinda para a Irlanda foi mais assim, logo depois de voltar pro Brasil. Tinha sido após a pandemia e tudo mais, então tipo, as coisas no Brasil não estavam muito boas. E aí foi meio que um choque, porque tava tudo muito caro, o custo de vida tava assim, não dava para comparar os 2 anos antes de eu ir para os Estados Unidos e depois da pandemia. Então meio que para mim foi um baque quando eu cheguei no Brasil. E aí eu até comecei a trabalhar, passei 4 a 5 meses mais ou menos no Brasil, e aí virou uma chavinha na minha cabeça e eu já tinha essa ideia de vir para a Europa de alguma forma. E aí depois que eu vi a situação no Brasil, eu falei, não dá, eu tenho que dar meus pulos e tenho que ir para a Europa. Sim, eu sei que você foi para os Estados Unidos, como você falou, já com um estágio e tudo, mas com a sua experiência vivendo lá 2 anos, tenho certeza que você conviveu com outros imigrantes, e com a sua experiência aqui na Irlanda, qual país você acha que é mais fácil encontrar trabalho? Pra ser sincera, eu acho que trabalho nos 2 lugares sempre tem muito trabalho. A diferença é sendo imigrante. Sendo imigrante, eu acredito que nos Estados Unidos você tem um pouco de limitação. Então, tipo assim, para cargos mais, entre aspas, superiores, são bem difíceis de conseguir. Já no caso aqui da Irlanda, eu acredito que a gente tem mais oportunidade, assim, não é fácil, obviamente, a gente sabe disso, mas eu acredito que é mais fácil conseguir do que lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você trabalha, assim, mais em subempregos e, assim, a vida não é essa facilidade toda. Aqui não, você inicia em vagas mais simples e tudo mais, mas você vai crescendo, você tem mais oportunidade e tudo mais. Então eu acredito que aqui acaba sendo um pouco mais fácil, entre aspas. Aqui você então acredita que o brasileiro que chega aqui, ele consegue ter uma ascensão profissional mais fácil? Isso, eu acredito que sim. Porque, assim, especialmente quando você vem já, tipo, com alguma profissão, alguma experiência e tudo mais. E se você não tem, eu acredito que a facilidade que o país lhe dá para, tipo, iniciar um curso de inglês, fazer uma faculdade, fazer outros cursos, é bem maior do que pela minha experiência, o que eu vi nos Estados Unidos. E em relação à cultura de trabalho em empresa americana e empresa aqui na Irlanda, qual que é a sua visão, assim, sua experiência vivendo essa cultura de trabalho nos dois países? Então, isso eu consigo diferenciar, o peso é bem maior, porque eu ouvi muito falar quando eu estava morando lá, e eu literalmente vivi isso, que as pessoas na América, desculpa, nos Estados Unidos, eles
eles têm uma cultura de viver para trabalhar. Então, tipo, final de semana, se eles puderem, eles estão trabalhando. Tipo, dia de semana, 7 dias na semana eles estão trabalhando. Já aqui, tipo, a gente tem um pouco mais de flexibilidade com os dias que você trabalha ou não. Tem gente aqui que você vê, tipo assim, que trabalham 3 dias na semana, 4, mas, tipo, sempre tem os dias de descansar e de descansar, e é isso. Você tem o seu tempo pra curtir, pra sair, pra viajar, tipo, você tem esse tempo pra usufruir. Não é que nem lá nos Estados Unidos, eles literalmente eles vivem pra trabalhar. Mas isso lá dos Estados Unidos, o trabalhador, ele tem a opção de não querer trabalhar tanto, ou é algo imposto lá pelas empresas? Se você não aceitar essa carga horária gigante, pega mal. Assim, eu não sei se eu posso responder essa pergunta de uma maneira muito geral, Sim. porque, enfim, né? É, a minha situação lá era bem específica, como eu falei no começo, mas eu acredito que você, você acaba trabalhando mais porque por uma necessidade e pelo a questão do capitalismo, que lá é muito grande. Então, assim, você acaba meio que, se você vive lá, você meio que pega essa cultura deles de querer trabalhar mais, e quando você percebe, você não tem descanso Vai também. de domingo a domingo. A maioria das empresas são, tipo assim, empresas como, por exemplo, como as empresas que eu trabalhei lá, eram muito de produção. Sim. Então, produção de alimentos e tudo mais, eles não Fábrica. param. Não para, isso, não param. Então, tipo, já tiveram momentos que eu tava em casa no dia de domingo e eu recebi ligação, tipo, a gente precisa de você lá agora. Tipo, num dia de domingo, no meu dia de descanso. E era isso, tipo, a gente tava lá, tinha que trabalhar e só ia e pronto, não tinha muita. E aqui na Irlanda você acha que isso poderia acontecer? Porque agora que você também trabalha no mesmo setor, Isso. você acha que aqui seria algo que podem te ligar no pleno domingo e falar, precisamos de você aqui, vem agora, ou aqui eles respeitam mais? Ah, agora, eu meio que sinto que pode acontecer, assim, em ocasiões bem específicas de uma necessidade, alguém ficou doente, você precisa cobrir, alguma coisa assim. Mas eu não acredito que seja igual. Sim. Não acredito que seja igual. Tem uma certa. Tem mais respeito, assim, em relação aos seus dias off, o seu dia de descansar e tudo mais. Então é mais tranquilo. Tem direito trabalhista. Isso. Então, Mas em relação a salários, lá você recebia por hora, aqui é por hora, como que é essa, né, essa relação de salário Irlanda e Estados Unidos? isso lá era por hora também. Nos Estados Unidos também era por hora. É, na época, eu até senti uma certa diferença, porque isso foi no ano de 2019 que eu fui pra lá, então, tipo, o dólar tava bem baixo e aí do nada começou a subir muito. Eu lembro na época que tava 2 dólares e alguma, ou R$ 2 e alguma coisa, o dólar, e aí subiu, tipo, pra 4, pra 5, então foi a época que, tipo, estourou assim. Uhum. Então, pra quem tava morando lá, 10 dólares que você recebia, a gente que tipo, mandava dinheiro pro Brasil já era uma diferença enorme. E aí, comparando tipo, agora a Irlanda em relação aos Estados Unidos, eu acredito que aqui, pelo menos na minha área, o salário seja bem maior a hora do que nos Estados Unidos. Sim. Basicamente, pode ser que, tipo, agora depois dessa época que eu já saí de lá, que tenha subido bem mais, mas comparando, assim, com a minha experiência, eu acho que aqui ainda paga melhor. E em relação, já que a gente está falando de salário, a custo de vida, quando eu falo custo de vida, assim, que você ganhava lá e aqui, onde você consegue ter uma melhor qualidade de vida, no geral? É, é bem complicado responder isso também, porque eu acho que, assim, existe pontos extremamente
positivos em relação aos Estados Unidos e pontos negativos. E aqui é a mesma forma, existem pontos negativos e pontos positivos. Em relação a custo de vida lá, eu acho que aluguel também é uma questão que pegava muito. Aqui também, acredito que para todo brasileiro que mora aqui, a gente sente o peso do que Sim. é pagar um aluguel aqui. Mas lá, eu acredito que você consegue ter mais tranquilidade para pagar as contas, assim. E em relação a, por exemplo, O aluguel lá é mais barato que aqui na Irlanda? é muito complicado de falar. Porque, tipo, por exemplo, lá a gente recebe por hora, assim como a gente recebe por hora aqui. Porém, por exemplo, eu poderia pagar em uma casa alguma coisa como $4.000. Então, tipo, se você for comparar com a casa aqui, a gente consegue, tipo, pagar 2.000, 2.000 e alguma Sim. coisa, ou até menos, talvez. Então, tipo, lá poderia ser mais caro, mas eu acho que lá é mais fácil pagar Ah, do que aqui. Não sei se porque você consegue lá entender. recebe mais, ganha mais. Trabalha mais, recebe Trabalha mais. mais, isso, é. Então, meio que é E em complicado relação à comparar. alimentação, supermercado, Eu acho que é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Eu lembro que nos Estados Unidos a gente fazia por semana as compras, tipo, saía para uma pessoa, saía 50, $60. E aqui, se você é sozinho, é mais ou menos isso, mas eu acho que ainda sai um pouquinho mais caro, né? Deve sair aí por uns €70, alguma coisa assim. Mas aí depende, né, de pessoa para pessoa. Eu acredito que nos Estados Unidos agora deu uma subida assim, em relação ao supermercado. Eu ainda tenho amigos lá e tudo mais que eu tenho contato. E eles falam muito que, tipo, que o preço de comidas, de supermercados, as coisas já estão bem mais altos. Então, provavelmente deve estar no mesmo nível de agora aqui. sim. E assim, se você quiser sair para comer fora, né, que é algo que todo mundo precisa de vez em quando, aqui ou lá, qual que para o trabalhador é mais razoável sair para jantar fora no final de semana? Eu acho que depende muito do tipo de lugar que você quer ir. Porque, assim, nos Estados Unidos, porque eles são extremamente capitalistas, meio que você encontra comida de assim, um valor muito, muito baixo. Então, tipo, para eles, a cultura deles é mais comer hambúrguer, batata, essas coisas assim. Então, Fora de casa. isso. Então, tipo, você consegue pagar, tipo, $5 em um meal, tipo, Sim, num combo, vamos dizer assim. sim. Ou se você quer ir no restaurante e tudo mais, acho que dá pra você gastar em torno de uns $20, $25 num jantar bom. Então, tipo, eu acho que é mais fácil lá, talvez, por conta, tipo assim, deles ser muito essa coisa de produz, produz, Sim. produz, vende, vende, vende e acaba, tipo, saindo um pouco mais barato do que comprar aqui, na verdade. Aqui também é por volta, você vai gastar aí uns 25, 30 Por euros. aí. Então, né, é a mesma coisa. Em relação a adquirir bens, eu acho que essa eu já até meio que sei a resposta. Nos Estados Unidos é mais fácil você adquirir bens materiais trabalhando, o carro, celular, coisas assim, bem materiais que a gente precisa na vida. Sim, eu acho que essa resposta não vai surpreender ninguém, Sim, porque foi uma das coisas que eu mais senti, assim, a facilidade de comprar, de ter o que você quiser. É uma coisa tão anormal, assim, a maneira que eles lidam com essa coisa de compra, 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 de consumir, que às vezes as pessoas têm um objeto em casa com, tipo, 1 ano de uso e eles não querem mais, eles colocam ali, embrulham no plástico, colocam numa caixinha ou alguma coisa assim, colocam do lado de fora porque eles sabem que alguém vai pegar. E aí eles vão lá, compram um novo, tipo, mais qualquer coisa que seja mais tecnológica, ou que seja
uma novidade, uma coisa assim. Então, tipo, é muito fácil comprar roupa, eletrônico, carro, tipo, eu vejo muito, tipo assim, muito brasileiro lá nos Estados Unidos que, tipo, trabalhando com 2, 3 meses tá com um carro, tipo, um carro muito bom. Que no Brasil Sim. ele ia ter que trabalhar a vida inteira para poder conseguir comprar. Então, assim, os Estados Unidos, eu acho que esse é um ponto que é muito positivo, porque, tipo, para quem sabe como é no Brasil, como é difícil comprar as coisas, como é difícil, tipo, possuir as coisas, você chega nos Estados Unidos é uma facilidade muito grande. Então, tipo, eu me vi comprando coisas que quando eu tava no Brasil eu não podia comprar de forma nenhuma. Então, os Estados Unidos é bem mais consumista e mais fácil, né, de comprar. Sim, e pra gente fechar esse vídeo sobre trabalho, em relação à receptividade em empresas irlandesas e americanas, como que existe alguma diferença assim em receber o imigrante lá e aqui? Como que é essa questão da receptividade? No meu caso, essa empresa que eu trabalhei tinha muita variedade de imigrantes. Então, tipo, eu trabalhei com alguns americanos, mas eu também trabalhei muito com latinos em geral, e com outros brasileiros também. Então, assim, era fácil ver a diferença Sim. entre, tipo, quem era imigrante e quem não era. Eu acho que, tipo assim, os americanos, eles são bem mais frios, bem mais fechados. Então, assim, a forma de lidar com eles no trabalho e tudo mais é uma coisa bem mais, assim, com mais espaço. Aqui, eu sinto que a gente é bem mais aceito, de certa forma. Obviamente, não é perfeito, não é igual Sim. em todos os países, mas eu acredito que aqui na Irlanda os irlandeses são mais abertos, tipo, para ter mais proximidade, para dar mais oportunidade para a gente também. Então, eu acredito que aqui seja um pouco mais fácil de lidar assim, dentro das empresas. Perfeito. E a última pergunta, se fosse para você recomendar para quem aí está pensando em relação ao trabalho, Estados Unidos ou Irlanda, qual você recomendaria? Essa pergunta é difícil. Você me pegou nessa. Eu acho que depende do que você quer. Tipo assim, qual é o seu ponto? Por que você tá querendo sair do Brasil? É a procura de quê? Eu acho que se é em relação a juntar dinheiro ou se é em relação a tipo assim, buscar uma coisa que você não tá conseguindo ter no Brasil, eu acho que os Estados Unidos seria uma opção muito boa. Mas se você tá procurando oportunidade de, tipo, crescer, de estudar, de, enfim, fazer qualquer curso que, enfim, vai lhe ajudar, eu acredito que, tipo, a partir do momento que você vem pra cá, pra Irlanda, o inglês vai ser uma das primeiras coisas que vai ser mais fácil para você aprender aqui. E outros cursos em geral também. Então, assim, depende muito do que você procura como objetivo. Então, aí você escolhe. Fica a critério. Isso. Então é isso, esse é o primeiro vídeo da série Irlanda e Estados Unidos. Tem outros vídeos aqui no canal, se você está assistindo o vídeo, não sei quando você vai estar assistindo, mas tem mais vídeo aqui com a Dailana, a gente falando de qualidade de vida, de adaptação cultural. Então esse é o primeiro da série. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e deixa aqui também o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Isso aí. Até mais.